Essa acusação, que é assinada pelo procurador-geral, o Paulo Gonet, foi protocolada ontem no Supremo Tribunal Federal. O PGR denunciou, então, o ex-presidente pelos crimes de liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e grave ameaça contra o patrimônio da União e também deterioração do patrimônio tombado. Além disso, o procurador afirmou que Bolsonaro foi o líder da organização que tentou derrubar a democracia no Brasil. Também foram denunciados o ex-ministro e ex-vice na chapa de Bolsonaro, o general Braga Neto, e o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Se a denúncia for aceita pelo Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro e os demais denunciados vão se tornar réus e responder a um processo penal na corte. Segundo a acusação, há provas de que Bolsonaro participou diretamente da elaboração da minuta de golpe e que o decreto foi apresentado aos comandantes militares em uma tentativa de garantir apoio para uma ruptura institucional. Ainda conforme a denúncia da PGR, Bolsonaro sabia do plano para matar Lula no final de 2022 e teria então concordado com essa trama. Daqui a pouco a gente tem também um trecho da entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso falando quais são as expectativas dele como presidente da corte para uma eventual ali denúncia que, no caso, aconteceu. A notícia que surgiu aí na última noite não pegou ninguém de surpresa, mas talvez aí pelo tempo, pelo momento, pelo timing que a gente já citou aqui, em que esse documento chega então de forma oficial, protocolado junto ao STF. Quais são as expectativas daqui para frente, Carlos Cobalt, que você que também teve acesso a esse relatório? Olha, Beatriz, vamos até pedir já um pouco de escusas aqui ao nosso ouvinte, porque a gente vai ter que se alongar um pouco nesse assunto, que aí possivelmente seja o fato político de 2025, porque além dessa denúncia, está previsto aí esse julgamento de Bolsonaro ainda nesse ano. Bom, ontem, logo depois que saiu essa denúncia, a defesa de Jair Bolsonaro se manifestou, tá? Dizendo aí que recebeu com estarrecimento e indignação a denúncia contra o ex-presidente, que não há elementos na peça aí, nessa denúncia da PGR, que conecte, aí abre aspas, a narrativa construída nesse documento. E diz ainda que Bolsonaro nunca esteve tão próximo de qualquer forma de ruptura do Estado democrático de direito. É uma denúncia longa, pesada, imputa muitos crimes ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também ao seu núcleo ali mais próximo. Ela basicamente reproduz ali a investigação da Polícia Federal, muito apoiada em cima da delação premiada do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. E agora, até é curioso que alguns indiciados ontem se manifestaram dizendo o seguinte: olha, agora com a denúncia a gente vai ter enfim acesso à delação premiada de Mauro Cid, que até então não estava por completo, os indiciados sequer tinham ciência dessa delação, desse conteúdo da delação do Mauro Cid. Bom, a partir de agora cabe ao Supremo Tribunal Federal avaliar se vai aceitar ou não essa denúncia. Se aceitar, transforma aí Jair Bolsonaro em réu, ele e os outros 33 aí denunciados. Essa análise vai ser feita pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, tá tendo o Alexandre de Moraes como relator, e os demais julgadores serão Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, uma composição aí bastante refratária a Jair Bolsonaro. Agora é o seguinte, é uma denúncia, é um relato, né? É um apontamento feito pelo Ministério Público na figura do Procurador-Geral da República. Nós temos que ver se isso vai ficar de pé, se vai se sustentar. Porque a partir de agora, começa-se no jurídico, a gente fala da fase de instrução processual. Ou seja, os acusados, os indiciados, os agora denunciados terão oportunidade de apresentar provas, vão ter colheita de depoimentos, tudo que foi dito na fase de investigação vai ter que ser sustentado com provas perante o Supremo Tribunal Federal. Então o seu Mauro Cid vai ter que apresentar provas do que falou. As delações vão ter que ser juntadas nesse processo, vão ter que ser colhidos novos depoimentos para que seja corroborado essa denúncia ou não, ou seja, para saber se essa denúncia contra Jair Bolsonaro e os demais denunciados, se ela vai parar de pé ou não, se ela vai se sustentar ou não. Então é uma fase em que tem muitos acusados que estão, entre aspas, comemorando, porque terão agora a oportunidade de apresentar um contraditório.
de apresentar a sua defesa, de fazer as suas explicações e os seus esclarecimentos, porque até então a gente só tinha a investigação da Polícia Federal e agora essa denúncia do Ministério Público na figura do Procurador-Geral. Bom, a ideia aí do Supremo, o trabalho que eles estão, o cronograma que eles estão trabalhando, é para que isso, a gente até comentou ontem, é que esse julgamento comece e termine em 2025, porque eles não querem que esse julgamento se arraste para 2026, para não, entre aspas, contaminar o processo eleitoral. Os advogados aí dos denunciados já disseram que acham difícil que esse cronograma seja completo diante aí da extensão dessa denúncia. São 4 núcleos que a PGR apresentou. Então são denúncias aí que somam mais de 1000 páginas. Então é um processo longo, são 33 aí denunciados, cada um vai apresentar suas testemunhas e esse processo aí, o Supremo vai ter que imprimir um ritmo acelerado se é que ele vai conseguir manter esse cronograma. Agora, vamos refletir uma coisa, você que está aí levando os filhos para a escola, indo para o trabalho, aquela pesquisa, Bia, Rafaela, aquela pesquisa de ontem foi por acaso? Não foi, né? Não existe coincidência na política. A divulgação daquela pesquisa em que traz Bolsonaro como o único capaz de vencer Lula nas urnas, fez parte de uma estratégia política. Todos sabiam, e nós falamos aqui ontem, de que essa denúncia estava saindo do forno. Ela ontem à noite saiu. E essa pesquisa veio mostrar o seguinte, olha, Jair Bolsonaro, você que está insatisfeito com o governo, está aí insatisfeito com o preço da gasolina, com o preço da cesta básica, você que está insatisfeito com o governo Lula, a pesquisa mostra o seguinte, o único capaz de vencer Lula nas urnas é Jair Bolsonaro. Michele Bolsonaro cresceu, Tarcísio também aparece como uma frente ali para enfrentar o Lula, o próprio governador Ratinho Júnior do Paraná, mas os números hoje mostram que quem venceria Lula nas urnas é Jair Bolsonaro. Então, nós vamos ter que ficar de olho nessa manifestação que está sendo convocada para o dia 16, vamos ver a adesão dos cidadãos aí que vão para as ruas, vão se manifestar, espero que de forma pacífica, porque vai ser um termômetro aí para o Supremo Tribunal Federal julgar, dar início ao julgamento de Jair Bolsonaro e esses outros tantos denunciados ontem pela Procuradoria-Geral da República. Bom, Barroso disse que essa questão não vai ser politizada dentro do judiciário, pelo visto falar, porque fora já foi completa e absolutamente politizada essa pauta, né? Inclusive será votando e decidindo esse ano ou ficando para o ano que vem, em razão aí da agenda do Supremo Tribunal Federal e do andamento dessa denúncia, como pano de fundo para as eleições presidenciais de 2026 de qualquer maneira. A PGR dividiu ali a conduta desse volume enorme de investigados e acusados em blocos, basicamente. Tem um bloco só militar, né? Existem outros núcleos que foram apontados, mas o desenho que se apresenta é para que todas essas pessoas se enquadrem ali no objetivo de um golpe de Estado com o destino, o desejo da instituição ali do que seria, né, um quadro de uma ditadura, aspas, cívico-militar, com Bolsonaro sendo apontado ali como o líder desse processo. Tem nomes que ficaram de fora, é preciso dizer. Na delação do Cid na Polícia Federal entraram outros nomes, o Valdemar da Costa Neto não aparece, o Eduardo Bolsonaro, que tinha sido mencionado, Michele Bolsonaro, nomes muito fortes ali que também estão na pesquisa, inclusive no caso da Michele Bolsonaro, acabaram ficando de fora disso tudo, e a dúvida agora é em torno dessa corrida de relógio, porque pode existir o desejo de tocar o processo esse ano, para que você tenha ali um andamento. A denúncia é dada praticamente como aceita, né? O caso até apontou aqui primeira turma, acho que nisso todo mundo concorda, estou falando aqui o óbvio. Mas veja, 34 pessoas dentro do mesmo bloco, você vai ter ali vários defensores, cada um pode chamar pelo menos 8 testemunhas, e o Supremo tem outros agendamentos em torno disso. Então, essa é a questão do tempo em relação ao andamento desse processo, né? As defesas são chamadas para citação, depois vem os envolvidos, que são também colocados para serem ouvidos dentro desse processo. Não é uma coisa rápida, né? Você pode imaginar ali como foi, por exemplo, o mensalão, que tinha num paralelo um número de pessoas envolvidas bastante parecido, cerca de 40, basicamente, né? E essa questão em torno do debate, ela já está posta, é o assunto do dia, é a pauta da eleição. A gente tem já
uma repercussão política gigantesca, embora esperado já era esperado, todo mundo sabia que ia sair, não deixou de fazer um baita de um estrondo. Ontem tem um vídeo circulando ainda do Lula supostamente recebendo a informação. Exato, vai usar como arma política. O Flávio Bolsonaro imediatamente foi para as redes sociais, falou numa denúncia vazia, de prédios vazios, né? Diz que o PGR está se submetendo aí ao Alexandre de Moraes, postou lá uma imagem do Lex Luthor. Então o processo já está completamente politizado e vai ter um peso drástico, sim, em relação as narrativas e as discussões que vão se apresentar para a escolha do próximo presidente da República. E Rafa, o Eduardo Bolsonaro, a gente até comentou isso ontem, ele já embarcou ontem para os Estados Unidos, tem uma agenda lá, mas sem dúvida vai tentar colocar em marcha aí essa estratégia de trazer Donald Trump para essa discussão. Fazer uma espécie de pressão internacional através do presidente dos Estados Unidos dessa questão de perseguição de que Jair Bolsonaro estaria sendo perseguido aqui no Brasil. O Flávio Bolsonaro, só para ter muitas, claro, reações aí, principalmente de parlamentares aliados de Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o filho, o senador, né, disse que considerou essa denúncia vazia, a defesa do Braga Neto chamou de fantasiosa a denúncia do Procurador-Geral da República. Agora, nós vamos ficar de olho também, Beatriz e Rafaela, dos possíveis herdeiros desse espólio de Bolsonaro, né? Ele não está condenado, não está nada, mas já tem gente considerando o seguinte: e se Bolsonaro for condenado? E se ele, de fato, ele está inelegível, e se essa inelegibilidade se manter para 2026? Então, como é que vai se manifestar agora diante dessa denúncia o governador Tarcísio de Freitas, o governador aqui do Paraná, Ratinho Júnior, o Caiado de Goiás, a própria Michele Bolsonaro? Obviamente envolve ali uma questão familiar, mas a gente também tem que ficar de olho nesses atores políticos que estão em busca aí desse voto de Bolsonaro para 2026. Isso vem muito de encontro com a pesquisa que a gente vai trazer já já. Antes, eu vou registrar aqui a fala do ministro Luiz Roberto Barroso a respeito de uma possível leitura desse processo, dessa denúncia de Bolsonaro junto ao STF. Ele que antes mesmo da denúncia ter sido protocolada, disse que não iria politizar esse tema dentro da corte, diferente do que a gente está vendo acontecendo, pelo menos nesse cenário espontâneo, nesse momento externo. A vida de juiz, como toda vida profissional levada a sério, é uma vida que envolve esforço, sacrifício, estudo, conhecimento, e o que a gente tem que fazer na vida é cumprir bem o próprio papel. Se um procurador-geral da República vier a oferecer denúncia contra quem quer que seja, o Supremo vai apreciá-la como deve apreciar tudo na vida, com seriedade, examinando as provas. Processo penal, sobretudo, é prova. Se tem prova, você decide num sentido; se não tem prova, você decide no outro. É claro que há uma dimensão política em certos assuntos, mas a minha visão na vida e meus quase 12 anos no tribunal tá certo, tá errado. Portanto, a minha visão do direito em geral não é uma visão politizada, é uma visão fundada na integridade e no que é certo, justo e legítimo. E é isso que eu acho que o tribunal deve fazer. É a notícia, né, da semana e do ano político, provavelmente também com essa grande repercussão em torno aí do nome de Bolsonaro. É claro, provas, denúncias, se ela vai ficar em pé ou não, isso tudo a gente vai acompanhar os desdobramentos e posicionamentos também da defesa.